Olá, meus amigos, aos que chegam aqui pela primeira vez e aqueles que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam muito bem-vindos a mais este encontro especial. Nesse mês, o tema central é Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E hoje, sexta-feira, a casa da sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será a Marta Noves, do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. O tema que a Marta falará para a gente será Dai a César o que é de César. Mas antes nós vamos fazer a leitura da página do livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, e em seguida faremos uma prece inicial. O título escolhido foi Curas. O indivíduo íntegro não se utiliza de expedientes arbitrários, astuciosos, a fim de conseguir alcançar as metas que ambiciona. O uso dos recursos desonestos gera problemas mais complexos do que aqueles que se propõe solucionar. A pessoa que desdenha a integridade moral sofre instabilidade emocional, insegurança, receios contínuos sob a expectativa de ver-se desmascarada. Interiormente experimenta contínua insatisfação, que decorre das ambições desmedidas e que espera atingir de forma irregular. Jesus preferiu a morte infamante ao conluio com as forças dominantes do seu tempo, que esmagavam o povo, responsáveis pela miséria em sua multiface. Desejando estar bem contigo, portanto, com a vida, tudo quanto procurares fazer, realiza-o nobremente. O que não conseguires de forma regular, não te preocupes, pois que não te fará falta. Cada um recebe de acordo com o merecimento da necessidade de evolução. Assim, desenvolve os valores morais, objetivando a imortalidade, na qual te encontras mergulhado, e Deus estará contigo nessa grandiosa tarefa. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos acalmar a nossa mente, entrar em estado meditativo, de concentração, e elevar o nosso pensamento, entrando em sintonia com os espíritos benfeitores da casa da Irmã Rosa e o nosso Mestre Jesus, que conduzem este trabalho de hoje. Que possamos, em sintonia com esses espíritos que nos acolhem, que nos consolam, que nos abraçam neste momento, ouvir o que a nossa palestrante Marta, inspirada por eles, tem a nos dizer. Que as suas palavras completem e atendam às necessidades do nosso coração neste momento e que permaneçam lá, para que possamos utilizá-las nas nossas ações diárias. Que estejamos atentos, que possamos neste momento nos sentir mais calmos, consolados e bem-aventurados. Que assim seja, graças ao bom Deus. E agora vamos ouvir a Marta Noves. Olá, eu sou a Marta Noves, tarefeira do Grupo Espírita Francisco de Assis, e é sempre uma alegria nós estarmos reunidos para falarmos acerca dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Nós hoje vamos refletir acerca do tema Dai a César o que é de César.
Esse tema está dentro do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o texto propriamente dito, é preciso que a gente volte lá naquela época de Jesus, para nos lembrarmos que naquela época havia um grupo, o grupo de fariseus. Eles queriam a todo custo achar alguma coisa que denegrisse a imagem de Jesus. Então, vez por outra, eles faziam perguntas para colocar Jesus em contradição. A gente sabe também que já naquela época os judeus pagavam seus impostos aos romanos, porque, na verdade, eles eram subjugados, ao povo romano. E eles tinham pavor de pagar esses impostos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram alguns romanos, os fariseus, juntos com alguns romanos, e foram até Jesus. E, chegando até Jesus, eles dizem, Ah, Senhor, nós sabemos quanto o Senhor é verdadeiro, que não faz distinção entre as pessoas. E a gente queria saber a sua opinião. O Senhor acha que nós devemos pagar ou deixar de pagar os impostos a César? César, imperador romano, naquela época. E aí Jesus, ao ouvir aquele questionamento, imediatamente se refere a eles como sendo hipócritas, Vocês vivem querendo me tentar, vocês vivem querendo fazer com que eu caia em contradição. Aí ele vira-se para eles e diz assim: de quem são a imagem e a inscrição que consta na moeda com a qual vocês pagam o tributo? E aí, imediatamente, eles responderam: de César. E aí Jesus, então, diz a eles: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os fariseus e os herodianos, ouvindo aquela resposta, imediatamente se retiraram. Eles não tinham mais sobre o que falar, não tinham mais o que perguntar. E isso foi retratado nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Mas eu chamo hoje a nós todos para refletirmos mais amplamente sobre esse tema. Porque, apesar de ser um tema em que se fala de dinheiro, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, na verdade, Jesus usa uma moeda, está se falando ali de imposto. A gente não pode jamais pegar uma fala de Jesus em sentido restrito, em sentido absoluto. A gente tem que ampliar a nossa visão, ampliar o nosso modo de ver as coisas. E aí está a beleza do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, ele é para todas as gerações. Ele serviu para aquela época, ele serve para nós e com certeza ele servirá para aquelas gerações que virão depois de nós. E eu costumo sempre dizer que a beleza do Evangelho está em nós tentarmos trazer aqueles ensinamentos daquele tempo para os nossos dias. Então, Kardec, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, ele nos faz um convite a abrirmos a nossa visão, a não ficarmos apenas pensando na questão da moeda. Porque dai a César o que é de César também fala da forma como nós devemos proceder
para com o outro. Na verdade, nós devemos proceder para com o outro da mesma forma como nós queremos que o outro proceda para conosco. A gente observa que Jesus condena qualquer prejuízo material, mas também moral que a gente possa causar a um semelhante nosso. E essa fala dele também nos diz a respeito do quanto nós devemos respeitar o direito do outro, para que o outro respeite o nosso direito. E quando a gente fala de respeito, a gente está falando de justiça. E Kardec, ele abre ainda mais esse leque, dizendo que essa fala de Jesus também vem fazer com que a gente reflita acerca dos deveres que nós contraímos para com a nossa família, para com a sociedade em que estamos inseridos, para com as autoridades que fazem parte dessa sociedade e também para cada um dos indivíduos que fazem parte desse contexto em que nós vivemos. Não à toa, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está dentro do capítulo Amai ao próximo como a si mesmo. Será que isso foi por acaso? Será que por acaso isso está dentro desse capítulo? Observemos que Kardec, ele resgata os ensinamentos do Mestre Jesus e lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele elenca as leis morais. E observemos que a última lei moral é composta de 3 elementos. Kardec não fez uma lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade. Ele batizou a última lei como lei de amor, de justiça e caridade. Ora, o fundamento da justiça divina é o amor. Nós não somos amados por Deus por aquilo que a gente apresenta. Ele simplesmente nos ama. Não há exclusão no amor divino. Nós podemos fazer as maiores atrocidades e Ele continua nos amando. Ele não desiste de nós. Então a pergunta é, se o Pai não desiste de nós, será que nós temos o direito de desistirmos de nós mesmos? Será que nós temos o direito de desistirmos daqueles que estão ao nosso entorno? Ora, na pergunta 879 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Os benfeitores respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então observemos que os espíritos dizem que não pode haver justiça se caridade e amor ao próximo não estiverem juntos. Mas Kardec pergunta aos benfeitores, lá na 886, qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? E os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vejam que falar de caridade para Jesus não significa
a caridade material. É muito mais fácil a gente abrir a bolsa para dar 10 centavos, R$1, R$10, R$100, de acordo com as nossas posses, aquele que precisa, do que nós conseguirmos sermos bons, fazermos simplesmente o bem, ou então não sermos tão rigorosos, apontarmos tanto o defeito que o outro tem. E como é difícil para nós o perdão. Então, essa caridade moral, que é a caridade como Jesus entendia, é muito complicada ainda para nós. Então vejamos, nós encontramos hoje em nossas vidas, cada um de nós traz uma história, mas o que a gente vê hoje em dia dentro da sociedade onde a gente vive? Pais com demência, pais com Alzheimer, filhos que enveredam por caminhos tortuosos, amigos que marcharam por estradas equivocadas. Vemos também um morador de rua, muitas vezes agressivo, outras vezes não, o alcoólatra, o drogado. E muitas vezes essas pessoas fazem parte da paisagem real do bairro onde vivemos, da cidade em que moramos, do mundo onde habitamos. Mas nós, por egoísmo, continuamos querendo admirar apenas as paisagens irreais, fantásticas, aquelas que são preparadas para os turistas. Preferimos viver no mundo de Alice, escondendo a sujeira para debaixo do tapete. Só que a sujeira que a gente quer esconder, muitas vezes são pessoas que acabam por se misturar ao lixo das ruas e que não podem sair dali com o árduo trabalho dos garis. E aí vem a pergunta: quantas vidas já vivemos? Quantas ainda viveremos? Hoje são eles. Amanhã seremos nós. Que direito temos nós de simplesmente desistirmos deles? De simplesmente preferirmos ignorá-los? Ignorar que essas coisas existem em nossas vidas. Então a gente coloca de lado. A gente coloca de lado aquele amigo que nós achamos que não está em consonância com aquilo que a gente pensa. A gente prefere ignorar o filho que está enveredando por um caminho que não é bom. Preferimos também fechar os olhos e não enxergarmos que nossos pais estão com alguma doença. Preferimos não cuidar. Para muitos de nós, ainda é um martírio visitar. É como se nós quiséssemos que durante a vida inteira eles continuassem aqueles com os quais convivemos, enquanto ainda conseguiam se lembrar de nós. Quanto egoísmo! E aí a justiça, né? Justiça. Immanuel Kant é um filósofo que estabeleceu um critério universal sobre a justiça de nossas atitudes. Ele dizia o seguinte: se você quiser saber se uma atitude sua é justa,
você pensa assim: se eu fizer isso, vai ser bom para todo mundo? E vamos aumentar. Se além de mim, se todas as pessoas que estão ao meu entorno agirem dessa mesma forma ou fizerem a mesma coisa que eu estou me predispondo a fazer, vai ser bom apenas para mim ou vai ser bom para todo mundo? Então vamos pensar assim: eu vou pegar só um pouquinho do dinheiro que é destinado à saúde, à educação, à segurança pública. É só um pouquinho, ninguém vai notar. E se todo mundo fizer a mesma coisa, vai ser bom ou vai ser ruim para todo mundo? Vou me candidatar ao auxílio do governo durante a pandemia, mesmo sem estar precisando. Afinal, o governo está dando esse dinheiro, né, gente? Só que aí, quem realmente precisa, fica sem aquela ajuda. Se todo mundo fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, vai ser bom ou ruim para todos? O justo é o que respeita igualdade, fraternidade e a liberdade, além de ser bom para todos aqueles que estão ao seu entorno. Enquanto a gente pensa, farinha pouca, meu pirão primeiro, ou então a gente quer viver de acordo com a lei de Gerson, tirando vantagem de tudo que a gente puder, a gente não vai conseguir vislumbrar magicamente aquilo que a gente tanto quer, que é ver o nosso planeta regenerado. Ou a gente muda por dentro, ou a gente começa a transformar as nossas atitudes diárias, ou a gente vai continuar como Alice, no País das Maravilhas, até o dia em que, condenados à morte pela Rainha de Copas, descobriremos que o mundo das maravilhas não passou de um sonho. Justiça. No livro Contos e Apólogos, o irmão X, através das mãos de Chico Xavier, no item 35, cujo título é Questão de Justiça, vem nos contar uma história bem interessante. Ele diz para nós que um grande juiz que vivia num planeta muito mais desenvolvido que a Terra, pois nesse planeta o amor já estava solidificado no coração de todas as criaturas, recebeu como incumbência vir à Terra para ver como andava o progresso do direito, da justiça entre os homens depois da vinda de Jesus. Porque lá eles sabiam que havia imagens do Mestre em santuários, nos lares, nas escolas, mas eles estavam interessados em saber como é que estava sendo feita a aplicação desses ensinamentos. Como é que estava isso na prática? E aí, esse juiz veio com outros companheiros, mas ele veio revestido de poder para poder falar, se exprimir no planeta. Ele então foi para uma capital onde havia uma civilização bem moderna. E chegando nessa cidade, ele adentrou um tribunal. E lá estava acontecendo o julgamento de um homem que tinha mais de 40 anos, magro, desempregado,
tinha esposa doente e 4 filhos. Esse homem estava sendo julgado por furto. Ele tinha um pequeno negócio, esse negócio faliu. Ele ficou tentando arranjar emprego, mas não conseguiu de forma alguma, até o dia em que sua mulher adoeceu. Seus filhos estavam mortos de fome. Ele adentrou um estabelecimento comercial e roubou gêneros alimentícios. Mas o missionário percebia que aquele homem naquele tribunal estava muito arrependido. Ele ficava impresso o tempo todo pedindo perdão a Deus por aquilo que tinha feito. Ele esperava do fundo de seu coração se recuperar, arranjar um emprego, trabalhar. E o juiz, o examinador da justiça, que vinha de outro planeta, esperava para aquele homem uma pena que o estimulasse a se restaurar moralmente. Só que isso não aconteceu. Esse homem pegou 20 anos de prisão, ficou desesperado. E o examinador ficou tão chocado com aquela decisão, porque viu que a justiça não se fez nos moldes indispensáveis da compaixão. E aí o que ele resolveu? Resolveu ir visitar a maior autoridade daquele país, para que pudesse rever aquela pena. E quando ele adentra o lugar onde essa autoridade máxima se encontrava, era um dia de festa no gabinete. Havia comes e bebes, quitutes, muito champanhe. E essa autoridade estava condecorando um homem extremamente insensível. Era um oficial de guerra que havia planejado a morte de milhares de homens. Subiu ao poder através de corrupção e roubo. O juiz ficou tão perplexo com aquilo que ele não teve nem como chegar perto da autoridade, porque achou que ele não seria capaz de entender. E aí então ele volta para o seu planeta e pede 500 anos para continuar observando a justiça no nosso planeta, porque com certeza havia algo de muito errado com a justiça humana. Nós somos injustos, nós ainda não aprendemos a lidar com a justiça. Nós ainda não conseguimos reunir a justiça com o amor e com a caridade. Continuamos pensando pequeno, continuamos só enxergando a moeda que tem o brasão do imperador. Nós só conseguimos continuar enxergando César e nos vendemos as coisas materiais. Esquecemos das coisas do espírito, esquecemos de nos prepararmos. E aí fica a pergunta para nossa reflexão nesse dia de hoje. Nós já entendemos o que significa justiça? Qual é o nosso papel no nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita?
eu, Marta, estou fazendo a minha parte para ajudar na formação de uma sociedade justa, fraterna e livre. Eu estou apenas pensando na moeda que tem a inscrição de César, ou eu já comecei a pensar em dar a Deus aquilo que é de Deus? Que Jesus abençoe a cada um de nós e que a gente possa sair daqui pensando sobre a justiça e sobre como nós temos agido e pensado acerca dela. Bem, meus queridos, agora um tarefeiro do Centro Espírita Irmã Rosa fará a prece de encerramento e também cuidará da fluidificação das águas. Que Jesus nos abençoe a todos. Senhor da vida, rogamos o teu auxílio para que possamos compreender os teus desígnios e neste momento de tanta dificuldade, nos auxilia a ter coragem, bom ânimo e resignação para cumpri-los. Te agradecemos humildemente a oportunidade de crescimento e, cientes da tua justiça, nos fortalecemos para continuar a nossa jornada. Ó Pai amado, nos ampara sempre para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Mestre Jesus, querido irmão, do seu evangelho de amor extraímos a força de que precisamos para não esmorecer e para continuar sempre no caminho que nos leva ao Pai. Todos os dias, converte-nos, Mestre, em servidores fiéis da tua luz. Queridos mentores da Casa da Irmã Rosa, espíritos amigos, incansáveis trabalhadores dessa obra de amor e caridade, pedimos que derrame sobre nossas águas os fluidos benéficos que possa ser um bálsamo restaurador de nossas forças e o remédio de que precisamos para termos alento e otimismo nessa hora de tanto sofrimento. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.